Nenhum presidente de nenhum país do mundo, por maior que seja, tem o direito de ficar impondo regras a outros países. Nenhum. जगातील कोणताही नेता मग तो कितीही शक्तिशाली असला तरी दुसऱ्या देशावर आपले नियम लादू शकत नाही, हा रोकटोक विचार मांडला आहे ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईज इनासियो लुला दा सिल्वा यांनी. इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवरती संयुक्त राष्ट्रांवर टीका करताना लुला सिल्वा म्हणतात की संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे जे 5 कायमस्वरूपी सदस्य आहेत त्यांच्यावर जगातील शांतता टिकवण्याची जबाबदारी होती, तेच आज युद्धाला खतपाणी घालत आहेत. ट्रम्प तात्याविरोधात पहिल्यांदा कोणतरी जागतिक नेता एवढा खुलेआमपणे बोलला आणि योग्य रास्त पण बोलला आहे. E os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU devem se reunir para mudar o seu comportamento. Nós não podemos levantar todo dia de manhã e dormir todo dia à noite, sabe, com um Twitter de um presidente da República ameaçando o mundo, fazendo guerra. Ou seja, e todos eles tomam decisão sem consultar a ONU, da qual eles são membros e fazem parte do Conselho. Porque hoje as Nações Unidas não representa aquilo para a qual ela foi criada. Os 5 membros do Conselho de Segurança, os membros permanentes, que quando se criou o Conselho de Segurança era para garantir a paz no mundo após a Segunda Guerra Mundial, viraram os senhores da guerra. O que me incomoda é a volta, sabe, dos imperadores que se acham dono do mundo. Nós não queremos mais czar, nós não queremos mais imperador. O povo pobre merece uma chance de viver num sistema democrático. Não que ele vote apenas, mas que ele vote, que ele possa controlar o seu voto. तुम्हाला काय वाटतं यांच्याबाबत नक्कीच कमेंट मध्ये सांगा आणि आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा.